Olá, você está no Pregando as Escrituras Plus, eu sou Lorival Pulpo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre pregação. Na realidade, nós queremos falar sobre a pregação do John Wesley. John Wesley foi um dos grandes avivalistas, fundador do metodismo, da igreja metodista, um grande homem de Deus, e que nós temos muito a aprender com o estilo de pregação de John Wesley. Geralmente, a pregação do John Wesley girava em torno da soteriologia dele, a mensagem da salvação, como ele acreditava que a salvação funcionava. E esse fato de ele entender a salvação leva ele a sempre aplicar, sempre trazer à tona a ideia de salvação como ela se dá na mensagem. E isso é importante, tendo em vista que hoje em dia várias e várias pessoas fazem aplicações no sentido de prosperidade, de bênção, de vitória e tudo mais. É sempre importante sermos lembrados a respeito do que é a salvação e de como ela se dá. Ainda pensando nisso, John Wesley, ele pregava para multidões, mas ele entendia que a pregação dele deveria ser aplicada a grupos pequenos. Grupos de 10, 12 ou até menos pessoas do que isso, até um núcleo familiar de 4, 5 pessoas, porque a mensagem dele deveria ser algo que afetasse as pessoas como um todo, e não somente um momento de um culto, mas algo que eles pudessem levar para as pessoas no entorno dele, ou seja, esses grupos pequenos. Geralmente os sermões do John Wesley eram sermões bíblicos. O que isso significa? Ele enfatizava a Bíblia, ele não ficava pregando teorias de conspiração, modismo da época. Ele pregava a Bíblia, e nós precisamos voltar para essa ideia de Bíblia. A pregação do John Wesley era também fundamentada nos pais da igreja, então ele entendia que grande parte daquilo que ele estava falando não era algo novo. E aqui vale uma ressalva para nós. Toda vez que alguém apresenta, diz algo novo que você nunca ouviu à luz da Escritura, fique atento, pode ser uma heresia. John Wesley era fundamentado nos pais, alicerçado nos pais da igreja, e os pais da igreja, muitos deles discípulos diretos dos apóstolos. Então vale a pena ficarmos atentos a respeito disso, olharmos para bons livros, para bons teólogos, para bons comentaristas, inclusive os pais da igreja. Ele fazia uso da dialética e da retórica. Em outras palavras, ele fazia uso da razão. Ele organizava a mensagem dele de acordo com o que as pessoas iriam compreender. Então tinha início, tinha meio, tinha fim, tinha argumentos claros, coesos, tinha sentido na mensagem dele. É importante nós lembrarmos isso, tendo em vista que hoje em dia algumas pregações, para não dizermos muitas, têm sido desconexas, assuntos variados dentro de uma mesma pregação. Nós precisamos talvez retomar um pouquinho disso nas nossas mensagens nos dias de hoje. John Wesley, ele fazia um amplo uso, uma ampla aplicação da experiência que os apóstolos tinham, seja diretamente da Bíblia ou seja pelos escritos dos pais da igreja. Então, a experiência dos apóstolos era uma experiência considerada por ele. Não somente a experiência dos apóstolos, mas também a própria experiência dele. Wesley era alguém experimentado no ministério, um homem de Deus que tinha vivido várias e várias situações e circunstâncias no ministério. Portanto, ele tinha know-how para poder falar na mensagem dele e usar a própria experiência nesse sentido. Tendo dito tudo isso, a mensagem do Wesley era uma mensagem rica em conteúdo, era uma mensagem simples e era uma mensagem aplicável. O que eu quero dizer com tudo isso? Se nós enchermos a nossa pregação de conteúdo bíblico, de uma forma simples que as pessoas entendam, e também com uma aplicação para a vida delas diária, nós acertaremos naquilo que Deus deseja que nós comuniquemos para a igreja. Então, para a gente encerrar, nós precisamos entender uma forte ênfase do John Wesley, tanto na pregação
quanto na vida pessoal, que é a questão de santidade. Santidade é um dos poucos temas abordados ainda nos dias de hoje. E nós precisamos retomar não só a santidade como tema de pregação, mas também a santidade como um estilo de vida, como algo que nós vivemos constantemente, diariamente, e algo que nós exercemos e executamos e as pessoas possam perceber. Obrigado por você nos acompanhar até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Use essas dicas na sua pregação. Forte abraço, Deus te abençoe.